Sim. Isso. Então vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre os tipos de crença. Nós estamos na disciplina de teontologia, que é o estudo acerca de Deus. E se nós estamos estudando e falando desse Deus que criou todas as coisas, precisamos entender como que as pessoas acreditam neste Deus ou acreditam nos deuses. Então, há várias formas em que as pessoas se posicionam para dizer que ele acredita e de que forma que ele acredita e como essa crença dele se manifesta, como que ele, de alguma forma, ele vê esta figura de Deus. E aí não necessariamente o que nós estamos falando aqui é que eles estão certos nas crenças deles, porque nós sabemos que estão errados. Mas isso é mais uma forma de dizer e de falar sobre a existência de Deus, porque esse Deus, quando fez o homem, lembra lá do Bara, esse Deus, ele criou esse ser humano, e a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem, e o homem foi feito alma vivente. Então, este homem, ele tem uma natureza que é semelhante à natureza divina. Em que aspecto é semelhante à natureza divina? No sentido do raciocínio, nós vamos ver um pouquinho mais para frente a questão dos atributos de Deus. Então, esse ser humano participa de alguns atributos de Deus que nós vamos chamar de atributos comunicáveis e incomunicáveis. Então, esse Deus, ele é amor e ele comunicou na criação do homem esse atributo de amor. Então, o homem, ele tem amor. Nós vamos explicar um pouquinho mais para frente quando chegar esse momento. Esse Deus, ele é justiça e na criação do homem, Deus comunicou a esse homem também esse senso de justiça. Então, o ser humano, ele, por mais que negue a existência desse Deus, principalmente aí os ateístas, mas nós sabemos que ele está negando a própria natureza dele. Aquilo que Deus colocou ali na sua alma, ele está negando. Falamos então na aula passada desses vários tipos de crenças, e um deles são os agnósticos, que eles afirmam, não ter o suficiente conhecimento para afirmar a existência ou inexistência de Deus ou de alguma divindade, algum poder superior. Então, os gnósticos, eles sempre ficam em cima do muro. Nós explicamos na aula passada. Aí dentro dos gnósticos tem aquela subdivisão, que é os gnósticos teístas e os agnósticos ateístas. Os agnósticos teístas são aqueles que têm uma propensão de ver plausibilidade, ou seja, há a possibilidade da existência de um Deus. Eles não negam, só que eles dizem, olha, eu não consigo entender, a minha razão não chega ao ponto de aceitar e a religião consiga me dar argumentos para que eu realmente acredite 100% na existência de Deus. Então eles sempre ficam em cima do muro. Eles falam, olha, mas há a possibilidade da existência desse Deus. São os gnósticos teístas. Os agnósticos ateístas, eles dizem o seguinte, falam, olha, é impossível a religião provar a existência de Deus, a religião não consegue me mostrar Deus, eles não têm uma forma palpável, visível de provar a existência de Deus, então eles acabam preferindo pender para o lado dos ateístas, tá? Mas não necessariamente eles se declaram totalmente ateus, mas eles pendem mais para o lado dos ateístas. Esses são os gnósticos, ou os agnósticos. E aí nós temos o teísmo, que somos nós, que tem aí a crença num Deus que criou todas as coisas, num Deus como Salvador, num Deus com seus atributos de amor, num Deus com seus atributos de justiça e vários outros atributos. Então, esses somos nós, os teístas. Nós temos os politeístas, a palavra poli vem de muitos, e teísmo vem de crença. Então, poli significa aqueles que acreditam em várias divindades, múltiplos deuses. Então nós demos aí alguns exemplos na aula passada de que a Grécia, principalmente por conta da sua mitologia, eles eram politeístas. O Egito também eram politeístas. Os hinduístas, ou a religião do hinduísmo, é extremamente politeístas. Lá eles creem em várias divindades. Claro que nós estamos falando aqui no caso da Grécia, a Grécia antiga. Eu não posso até afirmar como está o Egito hoje, tá? Como está a questão da crença egípcia nos dias de hoje, mas no Egito Antigo e na Grécia Antiga, aí sim nós temos certeza que eles eram politeístas. E aí, irmãos, nós temos o ateísmo. O teísta somos nós, aqueles que creem. O ateísmo é aquele que não crê. Lembra que eu disse na aula passada que esse azinho que está aqui na língua grega significa um não, ele é uma partícula de negação. Então, teísta é aquele que crê. Se você colocar o A na frente, ele se transforma naquele que não crê. Então, há uma negação de Deus por parte deles, um questionamento sobre a existência de Deus,
e eles têm uma visão cética, né? Uma visão incrédula deste mundo. Eles rejeitam todas essas questões de crenças que predominam na sociedade. Alguns, né, questionam muitas coisas relacionadas aos valores ligados à religião, porque é automático. Se eles não creem em Deus, eles não creem na Bíblia, e também, para eles, a religião não faz sentido. E se a religião, no caso cristã, ela tem a Bíblia como o seu livro guia, o seu livro norte, é a bússola na questão ética, na questão moral, então, automaticamente, o ateu ele vai dispensar essas crenças relacionadas à religião. Isso não significa que o ateu ele não tenha uma ética, que ele não tenha uma moral, que ele não preze por bons costumes. Mas quando nós falamos da moral e da ética cristã, com base na Bíblia, aí ele já rejeita. Tá? Nós temos aí o enoteísmo, que é o quê? Eles veem um Deus superior. Então, o enoteísmo é aqueles que, na variação, na grande quantidade de deuses que existem, eles creem numa divindade maior. E essa divindade, muitas das vezes, ela é adorada como Deus principal. No caso aí, na religião hindu, eles são ao mesmo tempo politeístas e ao mesmo tempo enoteístas. Politeísta porque eles creem em várias divindades. E enoteísta porque eles têm uma divindade suprema, superior, que é chamado na religião hindu de Brahma. Tem o panteísmo, a palavra pan significa muitos, né? Ou melhor, muitos não, irmãos, muitos é poli. Pan significa tudo. Então, eles têm essa ideia de Deus como estando no universo. Eles não acreditam num Deus pessoal. Aí eu disse para os irmãos da aula passada, que esse pessoal mais místicos, né, que trabalham com essa questão de conspiração do universo, que tudo que acontece na nossa vida tem a ver com a questão do universo, eles veem a natureza como uma entidade viva, né? Não como uma criação, mas como uma entidade viva que a partir do momento que você se relaciona com a natureza, você recebe bons fluidos da natureza. Então eles têm essa ideia mística de que Deus está em tudo, por isso pan significa no grego tudo. Deus está em tudo e tudo é Deus. Então Deus está no rio, Deus está na árvore, Deus está no universo. Então eles têm essa visão mística acerca da criação. Basicamente, eles unem a natureza com Deus, o Criador com a criatura. Só que no pensamento deles, não existe esse Deus que criou todas as coisas, não existe a criação diferente do Criador, não. Eles misturam tudo e eles acreditam que tudo é uma divindade. Tá? Então, Deus como um todo e também tudo é Deus. Deus é a realidade última, sendo que o que já existiu e que ainda existirá no universo. Os panteístas acreditam que o universo é a manifestação de Deus e que tudo no universo é parte do mesmo princípio divino. Tá? Então não há essa divisão entre Criador e criatura. Falamos aqui do evolucionismo, apesar de, quando nós colocamos aqui o evolucionismo, não é uma crença em uma divindade. Né? O evolucionismo é ciência. Mas nós colocamos aqui o evolucionismo porque quando você entra na questão da criação, de onde nós viemos, dessas questões da religião, o evolucionismo, ele procura dar uma resposta científica para essas perguntas. Por isso, do evolucionismo aí. Mas não entendo o evolucionismo como uma espécie de religião. Não é isso. É uma ciência que, quando entra nas questões religiosas, eles levam tudo para a questão natural. Então, por que está aqui? Porque se você falar de onde veio o homem, eles vão falar que o homem veio da seleção natural, né, com Charles Darwin. A partir de uma descendência com modificação, na aula passada nós abrimos aí algumas imagens, falei da célula primordial, que criou todos os seres vivos, falei da bolinha de energia compactada, ou do átomo primordial que explodiu, criou o Big Bang, colocamos a imagem aí. Então eles vão basicamente dizer que nós somos frutos de um processo evolutivo que, segundo a ciência, demorou aí uns 7 bilhões de anos. E aí nós temos o deísmo. O que ensina o deísmo? Eles ensinam o seguinte: creem em Deus, mas para eles, esse Deus ele está distante e não se relaciona com a sua criatura. Então eles não acreditam na oração, que você pede, esse Criador te ouve. Eles não acreditam que, muitas das vezes, o que acontece na Terra é intervenção divina. Tudo para eles, então, é o quê?
Um Deus que criou sim todas as coisas, porém esse Deus, ele não interfere na sua criação. Só para os irmãos terem uma ideia, uma acréscimo aí na aula, para você entender o livro de Jó, você precisa entender esse pensamento deísta aqui, viu? Porque alguns dos amigos de Jó, eles pendem para esse pensamento aqui, que Deus, ele é o criador de todas as coisas, sim, mas que Deus não está interferindo aqui em nada, tá? Então o livro de Jó, em relação aos amigos de Jó, tem algo a ver com essa questão do deísmo. E aí, por último, nós trabalhamos essa questão do monista, né, que é meio parecido com a ideia do panteísmo, tá? Tem um pouco a ver com essa questão. E aí, nós finalizamos todas esses tipos de crenças que existem em Deus. Deixa eu voltar lá, que o Felipe está com a mão levantada. Vai lá, Felipe. Ô pastor, só para tirar a dúvida em relação ao deísmo. Um exemplo, às vezes uma pessoa fala assim, eu creio que Deus criou todas as coisas. Mas quando essa pessoa começa a analisar o sofrimento humano, vê que muitas das vezes as pessoas passam por um momento difícil, ou até mesmo perde a vida, tipo no caso uma pessoa boa que nunca fez o mal, no caso essa pessoa ela tem uma visão, no caso, deísta, né? E tipo, ela questiona, fala, mas por que Deus permitiu que ela morresse? Por que Deus não salvou a vida dela? Não, é exatamente o contrário, Felipe, porque os deístas, eles não entendem que Deus age no mundo. É como se fosse assim, Deus criou, sim, eles acreditam nisso, porém, Deus simplesmente abandonou a criação dele. Pensa mais ou menos assim, sabe o pai, quando eu digo pai e a mãe, que geram o filho, foram eles que fizeram. Porém, eles vão embora e deixam o filho se virar. Todas as decisões que o filho tomar, não tem nada a ver com o pai, é simplesmente as decisões dos filhos. Então, o que o deísta, nesse sentido aí, ele vai ver? Que a pessoa que sofre aqui na Terra é por consequência das escolhas que ela fez, não tem nada a ver. Então, Deus não age nem para abençoar e nem para castigar. Então Deus está distante de nós. É assim que o deísta vê. Tudo bem? Sim, pastor, muito obrigado. Tá ótimo então. Voltando lá, irmãos, se não há mais nenhuma dúvida, vamos caminhar. Esse slide eu vou deixar para vocês aí, tá? Se alguém já observou no grupo aí, tem um slide da aula passada, e vocês ficam à vontade aí, irmãos. Baixa esse slide, guarde com vocês aí, porque não tem um resumo mais maravilhoso do que esse aqui, tá? Bem resumidinho, e aí vocês usam ele, lendo o livro da FATEBE, vocês têm aí a possibilidade de memorizar através do resumo, tá? Principalmente esses nomes mais complicados. A começarmos a falar da questão da transcendência e imanência de Deus. E aqui, irmãos, a gente já aproveita para falar dessa questão do deísmo e contrapor a ideia do deísmo, tá? Então vamos lá, o que é a transcendência e imanência? É muito gostoso da gente entender essa ideia de transcendência e imanência. Primeiro vamos entender aí o que é transcendência. Transcendência, esta palavra, ela sempre dá a ideia de algo que está fora dessa realidade. É algo superior a essa realidade que nós vivemos. Então, toda vez que você falar de transcendência de Deus, você está falando que ele está além deste mundo. Lembra? Da criação de todas as coisas, do universo, a criação da própria natureza. Deus é aquele que criou todas as coisas, porém ele está acima da criação. Então, quando nós usamos essa ideia, o termo mais correto na teologia para se referir a isso é falar de um Deus transcendente. Ele está acima de tudo, porém, ele é o criador de tudo. E quando nós falamos aqui de tudo, no sentido da criação, universo, nós falamos dos anjos, nós falamos do ser humano. Então Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Porém, ele está acima da criação. Então isso é transcendência de Deus. E quando nós falamos transcendência, logo nos vem à cabeça a questão dos atributos de Deus. Tá? A gente vai associar esses atributos um pouquinho mais para frente. Então, ao mesmo tempo que esse Deus ele é transcendente, ele também é imanente. Então ele está, por sua transcendência, acima da criação. Mas por sua imanência, ele está associado à sua criação. Então, basicamente, o que a transcendência e a imanência quer dizer, trocando em miúdos, falando de uma forma simples, é o seguinte: Deus, ele está no céu agora, Deus lá no seu trono está no céu agora, sim ou não? Sim. Sim. Deus está lá no seu trono. Mas eu posso dizer que ele está conosco ao mesmo tempo aqui também ou não? Sim. Sim. Então é só vocês pensarem assim, ó, transcendência.
Deus está lá no trono dele, acima de todas as coisas. Imanência, ele está junto com a sua criação. Ele está no controle da criação. E aí vem uma refutação à própria ideia do deísmo, que o deísmo vai dizer que Deus abandonou a sua criação, não adianta você orar, nós estamos entregues à nossa própria sorte, e não tem essa de colocar culpa em Deus, porque Deus não age nem para o bem, para fazer o bem, e é claro, Deus nunca age para o mal. Mas, dizendo de outra forma, Deus não é aquele que recompensa, e Deus também não é aquele que castiga. Para eles, Deus é indiferente à sua criação. Isso é o pensamento deísta, um pensamento incorreto. O pensamento correto é: Deus é transcendente, é criador de todas as coisas, está acima da criação, porém ele não abandonou essa criação à própria sorte. Deus, ele está irmanado, ou seja, ele está junto da sua criação. E como Deus está junto da sua criação? Controlando, irmãos, todas as coisas. Porque se Deus houvesse abandonado a sua criação à própria sorte, a Terra não existiria mais. Porque vocês sabem que tem muitos cometas que eles passam aí, né? Muito próximo da Terra. E a depender aí do tamanho desse cometa, ele poderia colidir com a Terra e destruir a Terra. Então, quem é que está no controle dessas coisas? O próprio Deus. Imagina se nós tivéssemos largados sem o controle de Deus. Nós sabemos que pelo menos tem aí uns 5, 6, 7 países que têm a bomba atômica. E por que vocês acham que não estoura aí uma guerra e cada um deles vão apertando os botõezinhos ali, bomba nuclear jogada para tudo quanto é país, aí um joga em outro, joga no outro, e acaba aí por quase exterminar a raça humana? Por que vocês acham que vem um Covid e começa a matar uma imensa, né, quantidade de pessoas, e Deus vai lá, dá inteligência para o ser humano para ele descobrir uma vacina? Se Deus não tivesse no controle de todas as coisas, essa terra e, consequentemente, a humanidade já teria desaparecido faz tempo. Mas Deus é aquele que controla a história. E ele é aquele que, através da sua palavra, ele diz que tem um início, e tem um meio, e também vai ter um final. Então, a história da humanidade, ela tem um final. E esse final, ele é subdividido em duas formas de terminar, né? Que é para os ímpios, o castigo, e para os tementes a Deus, a vida eterna. E para que tudo isso aconteça, esse Deus, ele tem que estar acima da história, mas esse Deus, ao mesmo tempo, ele tem que estar controlando a história. Então, quando nós falamos de um Deus que é transcendente, é que ele está acima de todas as coisas, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, e é por isso que ele está acima de todas as coisas, porque ele é Deus, mas ao mesmo tempo, ele é um Deus tão maravilhoso que ele está irmanado, ele está pronto para ouvir o nosso clamor, ele interfere nas questões da humanidade, porque se ele não interferisse, ele não teria mandado Jesus para morrer pelos nossos pecados e dar-nos a oportunidade de receber a salvação. Ele interfere tanto, nesse sentido, que ele mesmo, na pessoa de Jesus, se encarnou e habitou entre nós. Então, primeiramente, vamos ver esse Deus que é transcendente e que está no controle de todas as coisas. Abram a Bíblia de vocês em Hebreus, o capítulo 1, verso 3. Lê para nós aí, Pedro, Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus, e aí nós sempre, quando falamos em Deus, quando falamos de Jesus, claro que nós pensamos na Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Na parte A, ou melhor, na parte B, vai falar que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Deus não é somente o Criador, mas ele é o sustentador de todas as coisas. Então não adianta só criar. No caso Deus, ele não só criou, mas além de criar, ele ainda sustenta a sua criação. Então ele não é um Deus que que não liga para a sua criação. Um Deus que não intervém na sua criação. Um Deus que deixou a sua criação de lado. Pelo contrário, ele criou, ele intervém e ele sustenta todas as coisas. Vamos ver aqui a questão da imanência de Deus. Deixa eu só achar o versículo aqui. Abram aí, irmãos. 1 Reis, capítulo 8, e o verso 27. A irmã Rose, por gentileza, irmã Rose.
Segundas Crônicas 6:18. Pedro, abre aí 1 Reis 8:27. E o pastor Paulo, deixa eu ver se pastor Paulo tá. Pastor Paulo, por gentileza, abre em Neemias 9:6. Neemias 9:6 já está aberto, mas sequência, né, ou não? Não, pode ler, pastor. 9:6, então está escrito: Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército. A terra, quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida, a todos, e o exército dos céus te adora. Isso. Vou fazer um comentário em cima da leitura do pastor Paulo, né? Neemias 9:6. E Deus, ele fez os céus e a terra. E aí na parte C do versículo diz, e tu os preserva com vida. Então, além de Deus ele ter criado, ele preserva todas as coisas com vida. Então essa terra só não foi destruída ainda porque Deus ele intervém para preservar todas as coisas ainda com vida. E é claro que ele permite, por conta do livre-arbítrio do ser humano, toda essa destruição que o ser humano está fazendo. Então, Deus permite essas questões até para mostrar para o ser humano que ele é o único animal que destrói o habitat que pode trazer sustento para ele. Nenhum outro animal faz isso. Só o animal ser humano. Animal no sentido de que tem ânimo, né? Que faz parte aí da criação de Deus. Pedro, 1 Reis 8:27. 1 Reis 8:27, né? Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construir. Leu o 28, Pedro, também? Ainda atende a oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Então, aí nesse verso, irmãos, está a transcendência e a imanência de Deus. No 27, está a transcendência dele, ou seja, ele habita lá nos céus. E Deus ele é tão grandioso que o verso vai dizer, que nem o céu dos céus pode te conter, porque Deus ele está acima de tudo isso. Então, nem o universo pode conter Deus, no sentido de falar, não, o limite de Deus está aqui, Deus só conhece até esse limite. Não, Deus ele transcende, ele está acima da criação. E no verso 28 de 1 Reis 8, está a imanência de Deus. Mas tu atentas para, né? Na verdade é um pedido. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a tua súplica, ó Senhor, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Esse Deus, ele é tão grandioso pela sua transcendência, que o céu dos céus não pode contê-lo, mas por sua imanência, ele se faz pequeno para habitar dentro do nosso coração, ele se faz pequeno para encostar os ouvidos para ouvir a nossa oração. Então, de forma nenhuma, nós concordamos lá com o pensamento deísta. 6:18, né? Isso, pode ler, irmã Rose. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não tem poder conter, não pode conter, quando menos estas casas que tenho edificado. Isso. Na verdade, é um verso paralelo lá de Reis, né? Crônicas, que vai dizer mais ou menos a mesma coisa. E aqui, qual que é a ideia também? Quando Salomão estava para construir ali o templo, Salomão fala, né? Fala, olha, Deus é tão grandioso e como que ele pode habitar no meio dos homens? Mas a ideia de Deus sempre foi habitar com a sua criação. Sempre foi habitar com aqueles que ele havia criado, como é o caso de Adão e Eva, né? Tem aquele relacionamento perfeito. Mas o pecado acabou separando o homem de Deus, e aí Deus interveio na história para salvar o homem. Entendido aí, irmãos? A imanência Sim. e transcendência de Deus. Podemos continuar? Tá fácil aí, né? Então, ótimo. Vamos lá, eu gosto quando vocês estão aí já entendendo essa questão. Então, falamos aí da transcendência, falamos da imanência, tem todos esses versos aí, a gente só citou alguns, e aqui nós estamos resumindo essa ideia toda. Agora vamos para a pessoalidade de Deus, que consequentemente tem a ver com a transcendência e a imanência. E aí nós vamos trabalhar aqui a ideia de um Deus pessoal, continua naquela mesma linha, que interage com a sua criação. E esse Deus, ele deu-se a revelar através da pessoa de Jesus Cristo, como o ser humano não podia se chegar a Deus por conta do próprio pecado, então Deus inverteu a lógica. O ser humano não pode chegar até a mim por conta do seu pecado, mas eu posso me chegar até eles por conta da minha santidade. Então Deus vem na pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se encarna, se faz homem e mostra para nós quem realmente Deus é. E esse Deus,
ele interage, irmãos, com a criação, e como nós vemos lá em Gênesis, né? Deus faz o homem à sua imagem e à sua semelhança, e esse ser humano que Deus fez, tem dentro dele essa capacidade de se conectar, de se relacionar a Deus. Só que por conta do pecado, foi cortado essa relação com Deus, e agora precisou Jesus vir, morrer pelos nossos pecados, e todos aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador, têm agora a possibilidade de ter essa comunhão restaurada por Deus. Então, esse Deus pessoal é um Deus que interage com a sua criatura. Ele é um Deus onipotente, ele é um Deus onisciente, e está em todos os lugares, como nós podemos ver aqui os atributos de Deus lá em Salmo 139, do 7 ao 10. E esse Deus se relaciona conosco, mandando seu Filho através de João 3,16. Tudo isso mostra que Deus, ele é um Deus pessoal. Já tem as outras crenças que não creem nessa pessoalidade de Deus. Por exemplo, quando nós falamos do panteísmo, eles não acreditam num Deus pessoal. E aí os irmãos podem pensar em panteísmo como algo difícil de se ver, né? Mas não é, irmãos, difícil de se ver. O pessoal, eu disse isso na aula passada, estou me relembrando agora, que o pessoal da Quimbanda ou da Umbanda, eles entendem os guias, que eles dão esses nomes lá, como forças da natureza. Então tem a força ruim e a força boa. Tem as entidades ruins e as entidades boas, na perspectiva deles. E eles não creem nesse Deus pessoal que nós cremos. Eles creem, muitas das vezes, nessas entidades relacionadas à natureza. Pelo menos foi essa a explicação que um participante, né, de uma dessas religiões afro, ele disse para mim. Então, nós falamos da pessoalidade de Deus, mas nós vamos falar também da personalidade de Deus. A personalidade de Deus é um dos maiores debates teológicos e filosóficos. Muitas religiões, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, concebem Deus como uma entidade pessoal com características como onipotência, onisciência, onipotência, onipresença e amor e outros atributos. Aqui só são alguns que eu citei, mas tem vários atributos. Essas características são vistas como evidências da existência de uma entidade divina, sendo usadas para explicar a natureza do universo e do ser humano. A teologia cristã, por exemplo, ensina que Deus é trino, 3 pessoas, composto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Cada uma das 3 pessoas possui personalidade e propriedades únicas. Conforme a doutrina cristã, essas 3 pessoas divinas são coeternas e coiguais e juntas formam uma única entidade divina. Aqui, irmãos, nós já estamos começando a falar da Trindade. Mas como eu disse para vocês, eu só vou ter 1 ou 2 aulas aí para vocês acerca da Trindade, quando vocês entenderem, primeiramente, nós estamos falando de Deus, a próxima disciplina vai ser Cristologia, e a próxima, Pneumatologia. Quando nós entendermos as características de pessoalidade, personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí nós já estamos prontos para falar da Trindade. Mas antes, parece uma coisa meio complicada, por isso que eu não vou me deter aqui na questão da Trindade, tá? Porque nós vamos ter uma aula específica sobre esse tema. Outras tradições religiosas, aí, ó, como o deísmo, acabamos de falar, concebe Deus de maneira diferente, como uma força universal, ou como a própria essência do universo, sem características pessoais. Então, os deístas e os panteístas, eles não concebem esse Deus como um Deus pessoal que interage com a sua criação. Eles acreditam aí numa força que criou todas as coisas e que está, no caso aí do deísmo, né, que não se relaciona com ela. E no caso do panteísmo, é uma mistura. Deus está misturado com a sua criação, conforme nós já explicamos. E aí nos tópicos anteriores, nós vemos que Deus é um Deus pessoal e por isso age na história do universo, por isso ele providenciou o sacrifício de Jesus. E aí nós temos a Bíblia como a fonte primária para nós aprendermos acerca deste Deus e de suas ações. Você não vai conseguir, a pessoa, de forma geral, não vai conseguir entender a Deus, se não for primeiro pela revelação do Espírito Santo, que vai abrir os olhos dela, e no segundo momento, para que ela possa também entender a Bíblia, pois é na Bíblia que nós temos condições, é a Bíblia que revela para nós quem Deus é, através do Velho Testamento e através do Novo Testamento, principalmente pela pessoa de Jesus, que veio revelar quem é Deus para nós. Aí nós vamos ver, irmãos, que a própria Bíblia, ela vai tratar de encontros de Deus com a humanidade, ou para abençoar a humanidade, ou mesmo
para castigar a humanidade, conforme o dilúvio, conforme Sodoma e Gomorra, conforme, aí no caso Israel, levada para o cativeiro, ou para abençoar, conforme nós vemos aí com o próprio Israel, com o próprio Abraão, com o próprio Ló e a família dele, tirando ali de Sodoma e Gomorra, com o próprio Noé. Então, a Bíblia, ela sempre vai falar que Deus, ele é um Deus que se relaciona com esse ser humano. Nunca na história da humanidade, Deus deixou de se relacionar com o homem. Então Deus, no Velho Testamento, falava com os homens através de sonhos, através de visões, através de anjos, através de profetas. E essa revelação de quem é a pessoa de Deus foi se dando gradualmente. E aqui tem alguns pontos interessantes, que sempre nós comentamos com vocês. Na aula de bibliologia, eu disse que nós temos que entender o Velho Testamento e o Novo Testamento. É um conjunto. E por que nós temos que entender os dois? Porque no Velho Testamento, Deus vai se revelando gradualmente para o ser humano. Por que você não vê lá no Velho Testamento falando-se da pessoa de Jesus diretamente? Sempre foi através de figura de linguagem, de metáfora, de alegoria, de tipologia, porque Deus estava se dando a conhecer para esse ser humano de forma gradual, até que veio a pessoa de Jesus e se revelou ao ser humano como o Deus encarnado. E isso é muito lindo, irmãos, porque Deus, no Velho Testamento, ele está falando, né? Estou falando com vocês através de sonhos, visões, profecias, mando meus anjos levar minhas mensagens, só que vai chegar um tempo que eu vou descer e vou falar com vocês diretamente. Aí vem Jesus e começa a revelar para nós quem é a pessoa de Deus na sua plenitude. Lê para nós aí, é o Felipe que ficou sem ler da outra vez. Felipe, lê para nós aí, Hebreus, o capítulo 1, verso 1 ao 3. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3, né? Isso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos por seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à mão direita da majestade das alturas. Então vocês vão perceber que Deus, ele falou no passado muitas vezes e de muitas maneiras. Então, o que o autor aos Hebreus está querendo dizer? Olha, havendo Deus falado outrora muitas vezes e de muitas maneiras. Esses muitas vezes são o quê? A quantidade de vezes que Deus falou com a humanidade, que Deus falou com pessoas individuais, e também de muitas maneiras. Quais são essas muitas maneiras que Deus falou? Através dos sonhos, através de revelações, através de profecias, através de visões, através dos anjos e através das teofanias. Sem contar a questão da maneira didática com que Deus falou com os seres humanos, que era o quê? Através da tipologia. Então, quando Deus instituiu a lei, Deus instituiu os sacrifícios. Aqueles sacrifícios eram uma maneira de Deus falar com os homens. Então, Deus, ele usou, irmãos, métodos variados para falar e ensinar ao homem. E aí Deus foi se revelando. Quando chegou o momento correto, no tempo kairos, ou seja, no tempo de Deus, ele vem e fala, chegou a hora de eu me revelar para os meus filhos. Agora, eu mesmo, né, Jesus dizendo, eu vou lá e vou encarnar e vou andar entre eles. E vou revelar para eles quem é o Pai. Vou revelar para eles como nós temos na Trindade uma unidade perfeita. Aí, no verso 3 que o Felipe leu, de Hebreus, diz o seguinte, ó, ele, Jesus, é o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. O que o autor está querendo dizer, que Jesus, ele é o quê? Ele é o brilho do sol junto com Deus. Então, quando você pega dois sóis, você vai ver o brilho dos dois. Mas Jesus, como é um com Deus, é como se fosse um sol unido ao outro, resplandecendo a claridade, no caso de Jesus, a glória, para mostrar para o ser humano quem era Deus. Vamos ler também, irmãos, aí, João 1,
18. Pastor Paulo, por gentileza, dê para nós aí João 1,18. Vou ler. Mas não é 1 de João não, né? João capítulo Não, 13. Evangelho, isso, Evangelho. 1,18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Olha aí, ó. Ninguém jamais viu a Deus. Mas Jesus, o Filho unigênito, deu a conhecer. Veio revelar a Deus para nós. Porque se Jesus não viesse revelar a Deus para nós teríamos ainda uma imagem parcial da pessoa de Deus. É como se nós víssemos Deus através de uma névoa, semelhante, né? Na verdade é uma névoa que está no espelho. Quando você toma banho, fica aquele vapor, e o espelho ali fica cheio de névoa, você se aproxima do espelho e você vê o rosto teu ali tudo embaçado. Quando Jesus vem e traz Deus na essência, quem é Deus na essência, aí nós começamos a ter a revelação plena de Deus. Pastor Paulo, aproveitando que o senhor está em João, dá uma lida também em João 6,46. Vou ler. João 6,46 diz assim: Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Exatamente. Somente Jesus, o Filho unigênito, né, que estava junto com o Pai, é quem o revelou. Então Jesus é o único que pode revelar para nós, na sua inteireza, quem é o Pai. Guarde isso aí que na matéria de soteriologia nós vamos usar essa ideia aqui, tá? Para falar do mediador. Tudo bem aí, irmãos? Podemos prosseguir? Sim. Sim. Olha aí, ó, chegamos em Deus com seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Primeiramente, vamos entender o que são esses atributos comunicáveis e incomunicáveis. Atributos, irmãos, comunicáveis, falando de uma forma bem simples, são os atributos que só Deus tem na sua completude, mas ele compartilha um pouco dessa plenitude com o ser humano. Então Deus sempre tem esses atributos na sua completude, porque Deus, ele é esses atributos. É até meio complicado a gente usar a expressão que Deus tem atributos. É que é uma forma de nós nos comunicarmos. Mas, na verdade, Deus, ele não tem, ele é exatamente os seus atributos. Então, vamos dar exemplos aí para ficar mais fácil de vocês entenderem. Nunca diga que Deus tem amor. Sempre diga, conforme a Epístola de João, que Deus, ele é amor. Isso irmãos, faz uma diferença muito grande, essa questão de Deus tem amor, por Deus é amor. Então vamos mexer nessa questão um pouquinho, que tem até algumas ideias filosóficas por meio desse é e desse tem. Deus é a essência do amor. Então Deus não tem amor. Porque se Deus tivesse amor, ele poderia amar mais e ele poderia amar menos. Deus nunca ama mais ou Deus nunca ama menos. Por quê? Porque Deus ele é o amor. Então ele não possui, não é que ele tem ali uma quantidade de amor. Não, Deus é a própria essência do amor. Agora nós não. Nós temos parte desse atributo, nós nos comunicamos de alguma forma com esse atributo, é dado a nós a capacidade de amar, por isso que nós usamos muitas das vezes a expressão eu amo demais essa pessoa, ou eu não amo essa pessoa. E isso é bom nós entendermos, porque não são todos os crentes que entendem isso. Os crentes acham que Deus nos ama mais do que ama o ímpio. De forma nenhuma, irmãos. Deus não nos ama mais e ama menos os ímpios. Vocês estão conseguindo entender? Por que Deus não pode amar-nos mais e amar menos os ímpios? Por que Deus não pode fazer isso? Não há possibilidade disso acontecer. Vocês conseguem aí já, com esse pouquinho que nós explicamos, ter uma ideia? Vamos mexer um pouco nessas questões aí. É porque ele pagou o principal, né? Senhor Jesus. O cara da ser humano, né? No meu entender, né? Isso. Então, quando João 3,16 nos diz, fala que Deus amou os crentes, né? Que enviou seu filho. Não é isso que diz lá o verso? Não. O verso diz, Deus amou o mundo. E quando ele fala mundo, ele está falando, Deus amou as pessoas. Então, não há, irmãos, nenhum momento que Deus deixa de
amar. Uma mãe, ela pode amar mais um filho, aquele filho que mais obedece ela, aquele filho que mais se relaciona com ela, aquele filho que tem um carinho maior por ela. E deixar, né, ou amar menos, a gente pode usar essa expressão, um outro filho que é rebelde, outro filho que a maltrata, um filho que a fere. Então pode ser que isso mexa no grau de intensidade do amor que uma mãe sente pelos seus filhos. Agora, isso jamais acontece com Deus. E por que jamais acontece com Deus? Porque Deus não tem amor, irmãos. Deus é amor. Deus não tem justiça. Deus é a própria justiça. Jamais Deus vai cometer uma injustiça, porque Deus, ele é justiça na essência. Deus não tem santidade. Deus é a santidade. Então jamais Deus, ele vai pecar. Jamais Deus vai tentar alguém. Jamais Deus vai fazer alguma coisa ruim, alguma coisa má. Por quê? Porque Deus, em essência, ele é bom, ele é perfeito. E se ele, em essência, é bom, ele é perfeito, podemos colocar assim, ele é todos esses atributos comunicáveis, ele jamais vai poder fazer algo que saia fora da sua natureza. Então, Deus não ama mais você do que ele ama, sei lá, um macumbeiro, do que ele ama um assassino. Não existe isso. Deus ama igualmente a todos. Porém, Deus se relaciona com aqueles que se relacionam ou se relacionam com ele. O que é que diz lá o verso? Achegai-vos a mim. Quem completa aí? E eu me achegarei a vós. Exatamente. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então, o relacionamento de Deus é diferente, sim, em relação a nós, do que em relação ao incrédulo. Porque o incrédulo não tem Jesus como mediador deles. O incrédulo não decide obedecer a Deus por conta da sua cegueira. O incrédulo não está debaixo da graça de Deus. Mas quando nós falamos de amor, não há diferença nenhuma. Deus nos ama tanto quanto ama os incrédulos. Tudo bem, irmãos? Sim. Sim. Por favor, se discordarem aí, é o momento da gente entrar num bom debate aí. Eu gosto de entrar num bom debate para a gente esclarecer as dúvidas, tá? Vamos lá, Felipe. Então, pastor, foi até interessante o senhor ter tocado nesse assunto de amor, porque infelizmente muitas pessoas, até mesmo da igreja, têm uma visão distorcida do amor de Deus. Porque a Bíblia também fala que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Porque às vezes a gente achamos que nós estamos servindo a Deus, nós achamos que o amor dele por nós é maior do que o amor que ele tem pela pessoa lá no mundo. E a gente podemos pegar o exemplo da parábola do fariseu e do publicano. Porque a visão do fariseu, que por ele ser um homem religioso, que por ele jejuar, que por ele dizimar, ele achava que Deus o amava mais do que ele amava o publicano. Mas só que Deus, ele se agradou mais do publicano, porque Deus, ele viu que o publicano foi um homem sincero de coração. Então, ou seja, Deus, ele estava demonstrando que tanto o publicano, tanto o fariseu. Mas só que na visão do fariseu, ele achava que Deus somente o amava. Perfeito, Felipe. Ótimo acréscimo aí a nossa aula. Tá vendo, irmãos? É gostoso a gente trocar ideias, experiências, conhecimentos aqui, porque tem muitas pessoas que, inclusive, eles se portam diante de Deus de uma forma que, na cabeça dele, é como se fosse assim: eu posso fazer determinada coisa porque Deus, ele me ama de tal forma que vai passar a mão na minha cabeça. Ou seja, é como se na cabeça de vários crentes tivesse aquele pensamento: eu sou o preferido, né? Eu sou o chaveirinho de Deus. Então Deus coloca a mão sobre mim porque Deus me ama mais do que ama o pastor Paulo. Aí o Pedro fala: não, Deus me ama mais do que ama a irmã Rose, porque olha só o que Deus me deu aqui, ou talentos, ou dons, ou bens. E aí o Pedro, estou dando exemplo aqui, claro, né? Acha que por isso Deus o ama mais do que ama a irmã Rose. De forma nenhuma, irmãos. O que nos diferencia do incrédulo é o fato de nós estarmos debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus nas nossas vidas faz toda a diferença. Porque em Jesus, nós somos amados por Deus. Em Jesus, nós temos o relacionamento direto com o nosso Criador. E pelo fato dos incrédulos não terem não se apropriarem desta graça, porque vocês todos sabem aí o sentido básico da palavra graça, né? Que é o quê? Favor e merecido. Então, Felipe, pastor Paulo, Pedro, Manrose, Odilon, não é que nós mereçamos alguma coisa, mas a graça de Deus, que é um favor imerecido,
acaba por nos tornar aceitos em Deus por conta do sacrifício e da morte de Jesus Cristo. Então, esse amor de Deus, acaba por nos envolver de tal forma que nós temos acesso direto à presença de Deus. E aí, quando nós falamos dos atributos comunicáveis, nós estamos falando de algo que Deus é em essência, porém nós compartilhamos em parte desse atributo de Deus. Então vamos lá. Nós somos o amor ou nós temos amor? Temos. Temos amor. Nós somos justiça ou nós temos justiça? Nós temos. Temos. Nós temos justiça, nós temos aquele senso de justiça, porque nós compartilhamos dessa semelhança e dessa imagem que nós temos com o Criador. Então foi nos dado esse atributo comunicável em que Deus é em essência e nós temos parte dele. Esses são os atributos comunicáveis. Aí tem outros nomes que vocês vão encontrar aí nas literaturas, atributos absolutos e relativos. O relativo aí seria sinônimo de comunicável e o absoluto seria o sinônimo de incomunicável. Mas eu gosto desse termo, comunicáveis e incomunicáveis, porque eu acho que dá para vocês fazerem uma associação melhor. Então vamos lá. Antes de nós entrarmos nos incomunicáveis, vamos pegar uma relação de alguns atributos comunicáveis que Deus é e nós temos de forma parcial e não absoluta. Alguém pode citar algum para mim aí? Deus tem ele em essência, mas nós também temos de forma não completa, não absoluta. Nós temos de forma relativa. Faz um esforcinho aí. Pensa em algo que Deus tem, mas nós temos em parte. Deus é santo. Boa! Deus é santo. Sede Ele é santo, amor. porque é santo aquele que vos chamou. Então vamos lá, Felipe. Aí depois eu vou falar com a irmã Rose. Felipe, Deus é santo. Mas nós podemos dizer que nós somos santos em essência ou somos santos parcialmente? Nós somos santos parcialmente. Ótimo, muito bem, não teve dúvida nenhuma. Então, Deus, ele jamais comete pecado. Por quê? Porque a essência dele é ser santo. Nós não temos a santidade plena, porque nós temos a santidade em parte, e isso por conta do sacrifício de Cristo, né? Que o Espírito Santo leva-nos a santificarmos as nossas vidas, ou seja, procurar andar segundo o padrão estabelecido por Deus. Mas é claro que ninguém consegue isso na totalidade. Então vamos lá, irmã Rose. A senhora falou que Deus, que nós temos amor. Então explica para nós esse amor que nós temos, como ele é diferente de Deus como a essência do amor. E nós somos parcialmente, né? O amor, Deus é o próprio amor, né? E nós somos participantes desse amor dele, né? Isso. Nós temos amor em partes, né? Irmã Rose, Deus ama mais e Deus ama menos ou não? Não, ele ama por igual, né? Igual, perfeito. Incluindo como nós somos, né? Exatamente. Pedro, consegue dar um outro exemplo aí, Pedro? Sabedoria? Isso, então vamos lá. Com base na sabedoria, fala de Deus como a essência da sabedoria e nós tendo essa sabedoria parcial. Fala aí com as suas próprias palavras. Eu acredito que Deus não nos revelou tudo que há no céu, os mistérios dele, mas deixou pelo menos o essencial, para que a gente possa herdar a salvação. Isso, então nós não temos o pleno conhecimento de todas as coisas, mas nós participamos, né? O ser humano, ele tem um conhecimento parcial, muito limitado em comparação com o que é o conhecimento, mas o ser humano tem esse conhecimento. Pastor Paulo, o senhor teria aí um outro exemplo para nós? Possa ser que eu me equivoco, mas eu acredito num dos atributos justiça. Isso, mas já está certinho. Então vamos lá. Deus tem quantidade, Deus tem intensidade de justiça, ou ele é a justiça em si? Pastor Paulo. Ele é justiça, ele é justo. Ele é justo. E nós? Nós somos parcial. Nós somos parcial. Se você for meditar, nós somos parcial. Nós temos uma parte de justiça. Isso. Porque quer queira, quer não, em um momento ou outro, irmãos, da nossa vida, nós cometemos alguma injustiça, ou pequeno, média, ou grande, de alguma forma nós cometemos injustiça. Ou a nossa justiça é enviesada, né, de alguma forma, ela é contaminada
Porque se eu tiver que fazer algo para um amigo meu, e tiver um outro que é o meu inimigo, mas que talvez mereceria algo semelhante ao meu amigo, na verdade eu não vou olhar para essas questões, não vou fazer justiça. Então, mais ou menos assim, imagina que você é um chefe e você tem a capacidade de escolher 2 líderes ali, subordinados teus. Só que desses 2 que você vai escolher, o teu inimigo é mais capacitado que o teu amigo. Então, por justiça, então você não está levando, você não está colocando critério de amizade. Você deveria usar aí o único critério que era a justiça. E nesse critério diz, aquele que é mais preparado, aquele que tem um currículo melhor, vai assumir o cargo. Só que está nas tuas mãos poder escolher. Ali você é que vai decidir. Pode ter certeza que a maioria de nós não escolheria aquele que tem um currículo melhor, mas ele é o nosso inimigo, vamos colocar assim, a pessoa não gosta da gente, a pessoa, por nós sermos crente, ele não nos suporta, ainda que a parte da inimizade não parta de nós, parta dele. Mas como que você vai, né? Você como encarregado vai se relacionar ali com um líder que te odeia. Se nós fôssemos justos, na essência, nós usaríamos esse critério. Mas como a nossa justiça ela é contaminada, então jamais nós podemos dizer que nós temos justiça na essência. Acredito que ficou bem claro aí, dados os exemplos. Sim. Vamos para os atributos incomunicáveis. Agora, irmãos, os incomunicáveis é mais simples ainda. Os atributos incomunicáveis são aqueles que somente Deus possui. Ele não comunicou, ou seja, o ser humano, não dá para dividir esse atributo com o ser humano. Então vamos lá. Quando nós falamos da onipotência, nós pensamos sempre no atributo incomunicável, ou seja, só Deus possui. Aí alguém pode falar assim, mas o ser humano ele tem um certo poder, mas não dá para você comparar esse atributo, porque nós não dá para dimensionar, né, aqui na Terra, e você equiparar a onipotência de Deus com um poderzinho que tem, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos. Não dá para você comparar o poder que o nosso presidente ou os nossos ministros aí do Supremo Tribunal Federal, eles têm. Porque o poder deles é tão ínfimo que não dá para você falar, Deus é onipotente e deu para o ser humano algum poder. Porque na verdade não é isso. O presidente, ele tem um poder aqui no nosso país. Ele passou da fronteira, acabou o poder dele. Os ministros do Supremo têm algum poder aqui no Brasil. Pisou o pé ali na fronteira, ele não manda nada. Ele é como qualquer cidadão daquele outro país. Então, onipotência é um atributo que somente Deus possui na totalidade. Os anjos não possuem esse atributo. Os seres humanos não possuem esse atributo. Nenhum ser vivo. A onisciência, que é o quê? O conhecimento de todas as coisas. Somente Deus possui. A onipresença. Somente Deus possui a onipresença. Não tem nenhum ser vivo que você fala assim, não, mas esse aqui, ele está aqui ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo também ele está em outro lugar. Isso eu estou falando ao mesmo tempo. Eu não estou falando de deslocamento. Então, no início da aula, quando nós estamos falando de transcendência e imanência, eu disse um exemplo aí para vocês, que Deus é aquele que está lá nos céus, mas ao mesmo tempo, irmãos, pela sua onipresença, ele está conosco aqui. Mas vamos pensar um pouco. O diabo, ele é onipresente? Sim. O diabo, ele é onipresente? Não. Não. Não, opa, vamos ajustar aí. O diabo, ele pode estar, olha a outra pergunta, ele pode estar num lugar, se deslocar, eu estou falando de diabo aqui, eu estou falando dos espíritos imundos, dos demônios, eles podem se deslocar com maior velocidade que o ser humano, sim ou não? Sim. Sim. Aí tudo bem, eles podem se deslocar com maior velocidade, porém, não há nenhum deles e nenhum ser que consiga estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Ou, a gente pode colocar, ele estar ao mesmo tempo aqui, no Brasil, e ao mesmo tempo lá no Paraguai. Só para dar esse exemplo básico aí. Não tem como. Agora, Deus não só está aqui, como está no Paraguai, como está em toda a terra, como está no céu e como está no universo. É o verso que nós lemos lá. Que o céu dos céus não consegue conter a presença de Deus. O salmista ele vai dizer lá no Salmo 139, Senhor, se eu fizer a minha morada
no mais alto dos céus, o Senhor ali está. Se eu fizer a minha morada lá na sepultura, o Senhor também está. Ele está querendo dizer, nada foge da tua presença, porque o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então esse atributo só pertence a Deus. O atributo da onisciência só pertence a Deus. Você pode ter criaturas com graus de conhecimento maior, isso sim. Então vamos lá. Se você começar com os próprios animais, você vai ver que um cachorro é muito mais inteligente que um peixe. Que um golfinho é mais inteligente que uma tilápia. E o ser humano é mais inteligente que o animal, todos eles. E os anjos são mais inteligentes que os seres humanos, mas nenhum deles pode se aproximar da onisciência de Deus. Irmã Rose, quer perguntar alguma coisa? Não, achei que ele esqueci de ligar o microfone. Ah, tá. Não, é que estou ouvindo aí, cortou, de repente ela queria perguntar alguma coisa. Então, vamos lá, irmãos. Onipresença, onisciência, onipotência, presciência, imutabilidade. O que é imutabilidade? Que Deus não muda. Esse é um atributo que só pertence a Deus. Todos os outros seres mudam com uma facilidade muito grande. Então, nós temos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis, Deus tem, mas o ser humano participa relativamente desse atributo. Atributo incomunicável, só pertence a Deus, meu amigo. Mais nenhuma criatura pode ter ou consegue ter esse atributo. Tudo bem? Sim. Ótimo. Sim. Então, Sim. avancemos aí. É bom que tá vendo? Ó, eu estou explicando, resumindo tudo aqui para vocês, mas está tudo aí no nosso material, tá? Para ficar sempre gravado. Depois nós temos a questão dos slides aí também, tem os vídeos. Então vocês têm muitas formas aí de ir reforçando esse aprendizado, né? Não só dependa da aula aqui. Leiam, pesquisem, vê o vídeo, pode consultar outros materiais aí também, isso tudo soma no conhecimento de vocês. O ponto aqui vai falar sobre os nomes de Deus encontrados na Bíblia. Então, irmãos, quando nós falamos dos nomes de Deus, está muito relacionado à personalidade. Porque para os judeus, o nome tinha um poder muito grande. O nome estava associado diretamente à personalidade da pessoa. Então, quando se colocava um nome numa pessoa, a ideia era que aquele nome estava sendo associado à personalidade daquela pessoa. Então, tendo isso em mente, nós vamos dizer, olha, os nomes de Deus são muito mais que um termo carinhoso ou uma mera identificação pessoal. Como parte da sua essência, daquilo que Deus é, eles revelam as suas obras e atributos. Então, Deus, ele tem uma essência, e os nomes dados a ele não são simplesmente nomes aqui, como um termo carinhoso, como um termo belo, é muito mais que isso. Os nomes de Deus revelam quem Deus é e também os seus atributos. Olha aí, ó. No Antigo Testamento o nome revelava as diferenças entre pessoas, mas também a sua personalidade e essência. É por isso que em alguns casos, alguns nomes foram mudados, porque aquele nome estava relacionado à missão da pessoa, aquilo que a pessoa era. O nome de Josué, na verdade, o original não é Josué. O nome de Josué é Oséias. O nome de Abraão não era Abraão, e sim Abrão. O nome de Sara não era Sara, era Sarai. Então, os nomes foram mudados para mostrar, para colocar naquela pessoa a personalidade, o atributo, aquilo que a pessoa realmente era. Por isso que nós vemos lá, né, Eva como mãe dos viventes, porque o nome de Eva dizia quem Eva era. E quem Eva era? A mãe de todos os viventes. Quem era Abraão? Pai de multidões. Por que o nome de Josué, que era Oséias, né, foi mudado para Josué? Porque o nome Josué no hebraico, Joshua, significa Salvador. E tem a ver com a questão do Messias, porque Josué era aquele que ia salvar o povo e conduzir o povo à terra prometida. Já aí uma tipologia do nome Jesus. Então, nós temos aí o nome comum para Deus, que é Yahvé. Aí nós entramos, irmãos, na questão
do tetragrama hebraico, tá? Esse termo Iavé, Iav, são todos nomes que nós não sabemos se realmente era assim. É um nome próximo. Por isso que os testemunhas de Jeová, eles se apegam muito, né, a essa questão do nome, falando que o nome de Deus verdadeiro é Jeová. Irmãos, essa é conversa fiada. Porque ninguém sabe qual é o nome verdadeiro de Deus. Ninguém sabe se é Iav, Iehová, Iavé ou Jeová. Ninguém sabe. E por que ninguém sabe? Por conta do mandamento que diz, lá dos 10 mandamentos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, o que os judeus, eles faziam com a questão do nome de Deus? Lá atrás, bem lá atrás mesmo, período de Moisés. Para não quebrar esse mandamento, eles substituíam o nome de Deus por Adonai, por exemplo. Até hoje, os próprios judeus, eles não usam essa terminologia que nós usamos, Deus, exatamente para não correr o risco de quebrar o mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o que eles fazem? Substitui esse nome de Deus por outro. Então, com o passar do tempo, essa pronúncia do nome de Deus, que é o chamado tetragrama, foi se perdendo. Vocês estão vendo aí então a tela com umas letras hebraicas, certo? Sim. Então vamos lá. De onde que saiu essa questão do nome Jeová? Em Êxodo, capítulo 3, verso 14, Moisés diz, né? Deus, o povo lá está perguntando, o povo de Israel, em nome de que divindade, em nome de que Deus que eu vou falar que o Senhor está indo libertar eles? Aí Deus diz, fala para eles que eu serei o que serei. Vocês estão percebendo que eu estou usando esse termo, eu serei o que serei? Por conta de uma complicação que tem aí do eu sou o que sou, tá? Mas não se preocupe com essa questão, não. Eu serei o que serei. Por que é tetra? Porque são 4 letras do alfabeto hebraico. Então, se a gente fosse ler, esse ave é eu serei o que serei. Os dois aqui, ó, são a mesma coisa, que é o rei. Você tem o Iud, você tem o Vav, e você tem o rei aqui, olha. H, o W e o Y. Aí depois vieram os maçoretas, que numa aula eu já expliquei para vocês, vieram e colocaram as consoantes aqui, entre essas letras. Então, quando eles colocaram, as consoantes não, desculpa, as vogais entre essas consoantes, aí ficaram Ie, Rová, como o hebraico ele não tem J, então o Y ele faz a função do J. Então fica G-O-Vá. Mas isso, irmãos, é uma ideia que se tem, uma possibilidade que se tem, porque ninguém sabe ao certo como que era pronunciado esse tetragrama hebraico, qual era a pronúncia dele. Lembre-se que o hebraico não tinha vogais. E as pessoas, eles iam ouvindo, né? E através da junção das letras, eles sabiam como que era a pronúncia. Mas, foi passando o tempo, as pessoas com medo de pronunciar o nome de Deus em vão, por conta lá dos mandamentos, acabando deixando de pronunciar. E chegou um momento que mais ninguém sabia a pronúncia correta desse nome. Até que veio os maçoretas e colocaram as vogais aqui entre as consoantes, mas quando ela falou, olha, era mais ou menos isso. Mas ninguém tem certeza, tá bom? Então, há várias passagens na Bíblia onde vai aparecer esse tetragrama aqui. Inclusive, tem uma passagem bíblica, irmãos, que por favor não cometa esse erro, não, porque para estudante de teologia é muito feio. E cantai a Deus, exultai, porque o seu nome, na tradução de vocês aí tá, é já. Esta palavra já não é o sentido do português, já de agora. O que está dizendo aí, porque o seu nome é já, ou Iá. Já é uma abreviatura do nome Iehová, ou do nome Iavé. Então, o tradutor, ele simplesmente pegou as palavras hebraicas e traduziu para o português. E aí ficou, porque o meu nome é já. Então tem muitos irmãos que vai ler esse salmo, ou vai citar esse salmo, e fala que o nosso Deus é o Deus de já, o Deus de agora, o Deus que faz nesse momento, citando esse salmo. Isso é erradíssimo. Quando a Bíblia diz aí, porque o seu nome é já, é a abreviatura
de Jeová. É a mesma coisa, o meu nome é Odilon. Uma abreviatura de Odilon seria Odi. Uma abreviatura de Rose seria Ro. E assim sucessivamente. Então, esse salmo quer dizer exatamente isso. Então, a palavra Já é uma abreviatura de Javé, que é o nome de Deus, ou pressupõe-se que seja o nome de Deus. Deu para entender aí? Ou complicou o negócio? Sim. Entender mais, pastor. Isso. Então, por favor, vocês, quando forem usar esse salmo 68:4, nunca use esse salmo no sentido do Deus de agora. Do Deus que faz. Ó, Deus é o Deus de já, que faz agora, que faz no momento. É só clamar, porque a Bíblia diz, fala que o nome dele é Já. Né? O Deus de agora não. Ali é uma abreviatura de Javé. É um dos nomes de Deus. Tá bom?